Estamos ao vivo pelo Facebook do Guilherme Pitarello. Eu estou aqui na companhia da Ana Paula Zago. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Gui? E você? Beleza, um prazer te receber. Fala um pouco de você, do seu currículo. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu só, eu tô compartilhando aqui a live também, os contatos para que as pessoas vejam. Compartilhei. Bom, vamos lá. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada há 7 anos, sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e eu sou especialista em Direito do Trabalho. E atualmente tenho também me especializado em compliance trabalhista e também a respeito da legislação de proteção de dados pessoais, que é a novidade do nosso ano aí, de 2020, É o tema de hoje, né? Inclusive. mas de hoje. E em síntese sobre mim é isso. Tenho 29 anos e tô mais agora nessa atuação preventiva, né? E, que, Saindo da atuação contenciosa, né, tentando sair do judiciário para ir para a área preventiva. e o pessoal tem aderido, Ana, a esse tipo de trabalho? Como é que você está sentindo? Tá aderindo. A passos lentos ainda, mas eu estou sentindo que aos poucos uma mudança de mentalidade está acontecendo. Isso é bom porque o pessoal pensa que advogado é só na hora da treta, na hora que a gente mexe com o processo, não, a gente evita o processo também, né? Que Com é o certeza é uma outra forma de se advogar, né? Eu acho que é a forma do futuro, né? A gente tem que diminuir a chance do conflito acontecer, né? com a reforma trabalhista, por exemplo, muitas ações Exatamente. Exatamente. caíram, o número de ações caíram entre as Caiu pessoas, muito, caiu muito. é As pessoas reinventar, têm né? medo. As pessoas com a possibilidade dos honorários sucumbenciais, né, para o reclamante, as pessoas pensam duas vezes, né, antes de sofrerem o risco, né, se expor Bom, ao risco. eu vou tentar traduzir um pouco os termos. Sim, O reclamante na relação da ação trabalhista é o empregado, né? Pode ser isso, que ele tenha que pagar umas custas, é isso, né? isso exatamente. Se perder algum dos seus pedidos, o empregado também deve pagar a empresa por perder, né, na ação. E aí evita, por um lado, aquele negócio de ação aventureira, né? Exatamente. Então, acontecia muito e, de certa forma, era necessário existir um freio. A justiça do trabalho estava muito desvalorizada, estava uma verdadeira bagunça. E realmente precisava, na minha opinião, de uma verdadeira peneira, né? Sim. Sim. É uma forma, eu te chamei aqui, primeiro que você é Uhum. super competente, mas é uma forma de eu te agradecer pela palestra que você me deu a chance de fazer. Imagina. Bom, bom, depois dessa conversa aqui boa, que eu ficaria aqui umas 3 horas, vamos falar agora de coisa séria. Vamos falar, vamos falar. Essa LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, surgiu para quê, afinal de contas, Ana? Bom, pessoal, a gente nessa área, nesse momento que nós estamos hoje de smartphones, de computador, de informações a todo momento, parece que a gente está sendo vigiado, né? Parece que a gente às vezes fala uma palavra, o Google, na hora de você abrir, ele já mostra o que você estava pensando, né? Então a gente está muito vulnerável, os nossos dados estão
é sob um risco assim de vazamento muito grande. Então, essa legislação veio para proteger a nossa privacidade, o nosso direito de sermos sós, né? De termos a nossa intimidade preservada. Então, o principal objetivo dessa lei é que, dentro das organizações, das empresas, tanto privadas quanto públicas, inclusive nas organizações públicas, que se coletem o menor número de dados possíveis das pessoas, né? Que seja feito sempre uma coleta consciente dentro do que realmente é necessário para aquela situação, para aquela necessidade, no caso concreto. Você abriu. Ah, o Google parece que falou o que eu estava pensando. É justamente isso que acontece, né? Porque Sim, você abre aqui, eu queria comprar um curso. sim, Eita, aí você abre todos, né? É impressionante. O Google ele tá com uma gama de dados nossos muito grande. sim. E aí, Perdão, pode falar. pode Não, concluir. pode continuar, pode falar. E aí veio essa lei e falou, não, a gente precisa ter um pouco de proteção, que nem você falou, né? Uhum. E aí, você, como advogada trabalhista, você acha que a proteção de dados começa aonde? No anúncio de emprego, no anúncio da vaga? Aonde que Exatamente. a gente tem que olhar? É, a preocupação em obedecer à legislação de proteção de dados, ela começa desde o anúncio da vaga de emprego, porque a empresa, quando anuncia a oportunidade, ela faz algumas exigências, né, para que o candidato se interesse a procurá-la. E ali, naquele momento, ela tem que tomar cuidado com o que ela vai exigir, né, e sempre se atentar a evitar situações que estimulem a discriminação, como, por exemplo, cor, gênero, religião. Existem, infelizmente, ainda nos dias atuais, empresas que se limitam aí a falar que preferem candidatos homens ao invés de mulheres, né? E ainda em pleno 2020 isso ainda acontece. Então, o que a empresa expõe na hora de anunciar a vaga de emprego tem que ser muito cuidado também. Aí começa a Lei Geral de Proteção de Dados, começa classificar os dados em dados sensíveis e pessoais, né? Os Isso. sensíveis seria justamente os étnicos, né? Isso, tudo que é capaz de gerar situações de desconforto, tudo que é capaz de gerar discriminação são dados sensíveis. A lei traz alguns exemplos, mas é importante a gente dizer que a lei não é taxativa, ela não fecha o número de situações de dados sensíveis dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sempre vai variar bastante do caso concreto daquela situação em que pode ali um dado gerar uma situação de discriminação, como uma opinião filosófica, filiação a sindicato, opção sexual, tem tudo isso. E os dados pessoais são os mais protegidos. O que são dados pessoais, Ana? Bom, em síntese, o dado pessoal é tudo que consegue identificar uma pessoa, né? O básico seria o RG, o CPF, o título de eleitor, o endereço, a qualificação social da pessoa, tudo que é capaz de individualizar alguém, de fazer com que ela seja identificável, é o dado pessoal. E-mail seria dado pessoal também, né? Sim, hoje em dia, sim. E aí a lei vem e fala, olha, tem que tratar esses dados, né? No caso, tem que selecionar os dados para não ter nenhum tipo de responsabilidade
civil e nem dano para quem forneceu os dados, mas Exatamente. quem que fornece os dados? Quem que trata os dados? Quem que é a autoridade que trata os dados nessa lei? Bom, a lei, ela traz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autoridade que veio a ser criada pela lei. Mas ainda como é muito prematuro, a gente ainda não sentiu na prática como que está sendo essa atuação da autoridade nacional. Mas nós acreditamos que ela vai começar a agir através dos ministérios públicos, né, das defensorias, das denúncias ali pelos órgãos fiscalizatórios do Ministério da Economia, né, órgãos regulatórios e fiscalizatórios. E essa lei é de quando? A lei ela é de 2018, porém ela passou por um período de vacatio legis muito grande, né? Foi um tempo que deixaram para que todos se adaptassem a ela, que todos conhecessem e se adequassem antes dela entrar em vigor. Mas a gente sabe que isso não acontece no Brasil, né? Então as pessoas estão deixando para se adequar agora que ela já passou a vigorar. A nossa cultura ela é lenta? O que acontece com a gente? Eu acho que o brasileiro, ele espera muitas vezes a bomba explodir para agir e não se precaver, eles não tomam cuidado preventivo, né? E sempre tem que sentir a dor primeiro para poder fazer alguma coisa. Aí depois a culpa é do advogado, né? Impressionante. Exatamente. Sempre. Vale, como é que você está sentindo? Tá aderindo a passo primeiro para poder fazer alguma coisa. Aí depois a culpa é do advogado, né? Impressionante. Exatamente. Sempre. Ana, você tá com o seu Facebook aberto aí? Eu fechei aqui agora. Deu um. Eu fui, Obrigado. deu um delay aqui. Deu um delay, eu tava ouvindo a minha voz, falei, ué, mas... Fechei. Então, aí você, como advogado trabalhista, vai ter que ir na empresa e ver se esses dados estão sendo coletados de forma correta. Seria isso? Exatamente. Quando o cliente busca adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que fazer um raio-x. Um raio-x nos documentos dela, porque não só as relações de emprego, né? As empresas também têm relações de trabalho terceirizadas, né? Peraí, segura. Vamos lá. Qual que é a diferença de relação de emprego e de trabalho? Tem diferença? O nome é igual? A relação de emprego é toda aquela que se submete à habitualidade, à subordinação, à onerosidade, aos requisitos da relação de emprego, ou seja, todas as pessoas que prestam trabalho de forma habitual, obedecendo ordens de alguém, recebendo salário, essa pessoa ela é empregada, então essa relação dela é de emprego, Habitual é todo dia? Não. superior a 3 vezes por semana. Tá. E a relação de prestação de serviço que a gente fala, né, que acontece por exemplo, na terceirização, é quando existe um contrato de prestação de serviços, onde aquela pessoa trabalha, ela presta serviços dela para a empresa, mas ela tem uma autonomia ali para gerir o trabalho dela, ela não recebe ordens de direção sobre os seus serviços, ela tem uma liberdade de saber o que ela vai fazer sobre o trabalho dela. Aí você pega e o que você vai olhar? Tem empresa de procurar. Ana, eu quero uma auditoria sobre proteção de dados. O que você vai olhar? Onde você vai bater? Então, a gente deve começar desde dos formulários, primeiro, né, das seleções. Né? Toda a documentação de formulário que a empresa está utilizando
para processo seletivo, por exemplo, a gente já tem que verificar que dados que ela está exigindo ali do candidato que está passando pela seleção. E que eles são necessários, eles são suficientes para o cargo que aquela pessoa vai exercer, e se implicar necessariamente na coleta de um dado sensível, existe algo que está pedindo a permissão daquela pessoa no consentimento, tá implicando no consentimento da pessoa em fornecer aquele dado sensível para a empresa. Então, tudo isso tem que ficar muito claro desde esse momento da seleção do candidato. Quando ele estiver preenchendo algum formulário, ele tem que ter a informação de como vai ser tratado os dados pessoais dele. Eu estava fazendo um curso recentemente sobre a teoria do dano, causalidade, né? Para você configurar a resposta civil do 186 do Código Civil, né? Sim. E aí ele falou assim, olha, na Holanda, por exemplo, há um conceito muito claro do que é consentimento. Uhum. Consentimento o, é o sentimento livre por escrito ou falado, enfim, em todas as hipóteses. Aqui no Brasil, não. Você acha que falta uma regulamentação do tipo? Então, com certeza. O que falta muito dentro nesse sentido é o treinamento corporativo, né? A forma de preparar todos os funcionários a entender esses conceitos básicos para que no momento da coleta dos dados eles ajam de maneira correta, com mais consciência. E esse consentimento tem que ser claro, expresso, né? Claro, expresso, informado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela preza pela transparência. Então, ela entende que o titular dos dados pessoais, ele tem o direito de saber todo o ciclo de tratamento dos dados dele. Então, que ele saiba como que vai ser armazenado, se vai ser transferido para algum lugar, quem que está cuidando de tudo isso, controlador, operador. Todo o processo de tratamento de dados, ele tem direito de ter conhecimento, porque ele é o titular do dado, né? Então, é a transparência que precisa ser observada. Eu achei legal porque titular do dado é só pessoa física, né? Sim, a pessoa jurídica não se inclui. E aí, essa lei, né, ela tem alguns princípios a seguir, finalidade, quer dizer, Esses princípios. você falou aí, o currículo não pode ultrapassar a lei da. Não pode ultrapassar o que tá sendo exigido para o emprego. Quer dizer, você quer um desenhista, mas você não pode perguntar o que ele come, né? Mais ou menos assim. Isso. Você não pode exagerar na pergunta. Você vê isso em algumas empresas, você já começou a ver se o pessoal tem tomado cuidado com questionários ou não? Como é que tá isso? Não, como a vigência da lei é recente, as pessoas não se preocuparam com isso antes, desde da edição da lei, então está tudo uma fase muito embrionária, né? Está muito em desenvolvimento. Então, infelizmente, na prática ainda não está tendo esse cuidado. Esse cuidado está começando a ser procurado agora. Pelo menos é o que eu estou sentindo, né? Pela procura que acontece. Então, os contratos de trabalho não têm até agora cláusulas que pedem o consentimento do trabalhador no tratamento de eventuais dados sensíveis. Isso ainda não existe. Então, isso está sendo incluído agora aos poucos. E uma gama de demanda muito grande para a advocacia, né? Com certeza, porque a lei é para todos, né? Todos os tipos de atividades, até profissionais liberais precisam se adequar. Então,
vai ter um chão enorme aí pela frente para ser bravado nessa área. E aí tem algumas hipóteses que o cara não é obrigado a consentir para o dado ser informado, né? Não é isso? Existem obrigações legais, né, por parte das empresas que elas precisam cumprir. Por exemplo, o e-social, né? A empresa tem a obrigação de preencher o formulário do e-social com os dados dos funcionários, ou, por exemplo, também a questão do exame médico admissional. Existem dados pessoais sensíveis a serem colhidos nessas situações, em que a obrigação legal autoriza a coleta do dado sensível, Independente de consentimento. dependente de consentimento, porque a lei autoriza, pela obrigação legal que a empresa tem de ter esse dado. E aí, assim, por ser recente essa lei, você acha que vai demorar muito tempo para que ela seja implementada de verdade? Assim, você acha que É difícil dizer. Eu, eu acredito que vai ser um pouco devagar, como tudo é no Brasil, ainda mais é porque eu também acho que é uma realidade que varia de local para local, né? Nós somos do interior, né? é, Talvez nós estamos lidando aqui mais com empresas de pequeno e médio porte. Para essas empresas, a realidade é mais fechada, eles têm uma certa resistência. Agora, o pessoal que está aí na capital, lidando com multinacionais, empresas de grande porte, já tem uma mentalidade aberta, gigantesca, e estão aí já antenados há muito tempo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, varia muito de lugar para lugar, né? eu sei que toda vez que eu vou fazer um cadastro para alguma coisa, eles falam, ó, a gente vai usar os seus dados para fazer pesquisa de satisfação, alguma coisa. Isso seria um reflexo dessa lei? Eu acredito que sim. Seria um, né? É, Aparentemente eles estão tentando ser transparentes o tempo todo, né? sim. É, recentemente teve atualizações dos aplicativos, né? O WhatsApp, Facebook, todos. Eu acho que você deve ter recebido, nós usuários estamos recebendo os novos termos, né, de privacidade dos aplicativos com as adequações da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são os reflexos aí da LGPD, né? É, eu li alguma coisa que o Brasil demorou muito para regulamentar isso, né? Sim, Comparado a outros países, né? sim. Por que você acha que o Brasil, não sei se o Brasil demora tanto para fazer alguma coisa, o Brasil demora para tomar uma atitude. Você acha que o povo brasileiro ele é muito preguiçoso? Abre um aspas gigante aí, ele é muito preguiçoso? É uma junção também, né? O nosso sistema todo é cheio de falhas, né, do nosso processo legislativo, nossos representantes, né? É bem complicado. Não dá para dar uma resposta pronta. Não, não dá, isso não dá. E aí, essa lei geral da proteção de dados veio proteger a privacidade e mais algumas coisas, né? Tipo, acesso à informação, tem mais algumas coisas aí de proteção, né? Isso. Você sente que ela vai ser bem recebida, pelo menos os doutrinadores que você tem livros, eu sei, eles falam bem dessa lei, você acha que é uma lei que veio solucionar muitos problemas? Sim, ela realmente era necessária, né? Por todo aquele contexto que a gente falou no início, da globalização que nós passamos, né? Da questão dos nossos dados estarem totalmente vulneráveis. E, mas a lei, lógico, ela é muito rasa ainda, existe muita coisa que precisa ser melhor regulamentada. Mas isso é sempre assim no Brasil, né? A gente primeiro faz e vai remendando ali, vai tampando os buracos depois.
Espera acontecer, se der certo a gente vira alguma coisa e tal. Sim, E assim, eu achei muito legal, não sei se você vai concordar comigo, pô, tá aqui aberto para discordar, não tem nenhum problema. sim, Quando ele fala de dado pessoal, ele dá um conceito bem tranquilo, né? Bem firme, né? sim, sim, Pelo menos nessa parte a lei foi bem dado pessoal, dado sensível, o que seria privacidade, o que não seria, quais os princípios que a lei protege, né? sim. Quando você lê, o que você mais gosta? Qual que é o aspecto que mais chama a atenção? Um aspecto que mais me chama a atenção, eu gosto dessa proteção ao dado sensível, né, da intenção da lei de promover uma igualdade dentro das relações de emprego, essa proteção ao dado sensível para se evitar situações de discriminação, né, tanto racial quanto por gênero, quanto por opção sexual também. Eu acho que favorecer isso é muito positivo, né, para a gente possibilitar ambientes de trabalho igualitários. E a gente tem que colocar também, vale a pena a gente colocar o seguinte, que ninguém pode fazer trabalho superior à sua força, né? Sim, E quando a gente fala de força, a força psicológica também é uma força hoje é. imensa. Eu arrisco dizer que a força psicológica ela tem que ser maior que a física, né, no trabalho, porque nós passamos a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, se nós não estivermos bem com Não, isso, não produz, né? assim, Algum aspecto que você queira abordar com mais força, com mais clareza? deixa eu ver aqui. Ela estudou, hein? Olha o caderno, mostra o caderno aqui. Vamos. Aí, ó, daqui. Bom, é que gravar live é uma coisa que a gente fica super nervosa. Eu fico nervosa, né? Ah, você ficou nervosa? As pessoas estão assistindo a gente, né? Um ao vivo aqui, então a gente tem que estar preparado. Quem sabe vai eu já diria o Faustão lá. E uma coisa que também acho que é importante a gente mencionar dentro da adequação de uma empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, além desse pente fino que ela precisa fazer dentro dos seus formulários, dentro dos seus contratos, é também a necessidade de se fazer um relatório de impacto. Esse relatório de impacto é um documento trazido aí pela LGPD, onde precisa estar documentado ali todos os procedimentos que a empresa adotou no sentido da adequação. Ou seja, o que ela fez, o que ela usou de sistema, quais adequações ela fez nos contratos, teve aditivo, teve auditoria nos contratos de terceirização, quais dados estão sendo coletados, quais consentimentos foram coletados, todo esse mapeamento e todas as atitudes feitas no sentido da adequação, elas têm que estar descritas nesse relatório de impacto. Então, é um documento que faz parte aí do processo de adequação que a empresa precisa ter registrado, assim, guardado, para no momento que for requisitado, no momento de fiscalização, ou no momento que um dano ocorrer, que ela tenha esse documento para apresentar. Porque apesar de ter acontecido alguma coisa, ela tem que demonstrar, fiz isso. E mesmo assim, eventualmente aconteceu. Pelo menos uma coisa que eu achei legal é que, assim, quando ocorreu o dano, quem tem que provar que evitou o dano foi a empresa, né? Assim, e é nesse sentido que o relatório de impacto age. É um documento apto a demonstrar o que ela
fez para se precaver. E isso vai servir para atenuar a pena ou excluir, inclusive, é um documento de defesa para que se mostre que a empresa se adequou. A multa chega a 500 milhões de reais. É isso? Sim, 50 milhões. 50 milhões. 50 milhões de reais, a depender do faturamento da empresa, né? E o Cara, eu nunca imaginei isso. realmente assustou bastante, é algo bem fora do comum, né? Mas pior do que pagar a multa, eu ainda acredito que a penalidade de publicização da infração, que caso seja confirmada em casos graves aí, a empresa vai ser compelida, obrigada a vir a público a trazer isso, a ocorrência de vazamento, ela tem que se explicar socialmente sobre o que aconteceu. Então, isso eu acho bem pesado além da multa, porque isso acaba com a reputação da empresa no mercado perante a sociedade e isso abala totalmente a estrutura de uma empresa. É a imagem, né? Que a gente preza direito de imagem vai embora, né? Vai embora. Então, aí você perde o seu valor no mercado, a vontade de que pessoas trabalhem na sua empresa também, engajamento dentro da empresa também, né, entre os funcionários, é totalmente prejudicado. A reputação, ela reflete em vários aspectos, né? Mas você acha que o funcionário ele vai se preocupar, por exemplo, a empresa está me pagando em dia, ela é uma porcaria lá fora, mas ela me paga em dia. Você acha que isso chega na mente do funcionário a ponto dele querer sair da empresa, por exemplo? Não digo querer sair, porque as pessoas dependem, né, daquilo para sobreviver do salário e acabam permanecendo, se submetendo a várias situações para não perder o trabalho, né? Mas quando uma empresa ela se adequa, ela cumpre a legislação, ela se preocupa com os valores da lei trabalhista, isso reflete de forma indiscutível na produtividade dos empregados, porque quando você está numa empresa e você sente a preocupação da empresa com os seus direitos, você cria um senso de pertencimento, você se sente parte mesmo daquela instituição e você trabalha feliz, você produz de forma mais satisfatória e isso impacta também na lucratividade da empresa. É uma cadeia, né, de consequências que, que a conformidade com a legislação traz, né? E aí, imagina só, quando você trabalha com uma empresa séria, fala, olha, eu cheguei na empresa e os caras coletaram meus dados inteiros e perguntaram se eu gostaria de dar esses dados para a empresa. Ninguém fez isso até hoje, né? Sim, Bem é um bacana exemplo. de ver, né? O que mais que nós temos aí para que você fala, isso é bacana abordar, isso é diferente. Bom, O caderno dela tem 5.000 páginas. eu acho legal também a gente falar dos códigos de conduta e regulamentos internos também das empresas que também devem se adequar à LGPD. Os códigos de conduta e os regimentos internos são ferramentas de compliance, são ferramentas também de uma advocacia preventiva. O que é o E, complexo hoje? Um bom, conceito bem o, entendido. o compliance, ele é um termo em inglês que vem pegar a ideia de conformidade, de adequação. Compliance, você estar cumprindo com a legislação, estar em conformidade com ela. Isso seria compliance. Assim, o compliance é um conceito muito grande, mas assim,
de uma forma mais simples, é você estar em conformidade. Isso é você buscar sempre a sua atuação em pilares éticos, né, em conformidade com o que a lei preceitua, né? Então, para se alcançar essa conformidade, existe essas ferramentas, como o código de conduta. O código de conduta, ele orienta, ele publica valores, missões e a cultura da empresa perante seus clientes, fornecedores, com as relações externas da empresa. Já o regimento interno, ele vai regulamentar o comportamento interno, ou seja, o que a empresa espera do seu relacionamento entre os seus funcionários, o comportamento esperado dela por eles. Então, é uma maneira de se prevenir bastante problemas, bastante conflitos. E a partir do momento que você estabelece esse código de conduta e o regulamento interno, você tem que passar esse valor para os seus empregados através dos treinamentos, para que eles tenham conhecimento do teor desse regulamento e do código de conduta. Então, a partir do momento que o funcionário tem a noção, a consciência do que ele pode e do que ele não pode, ele vai evitar, né? A gente pressupõe que ele vai evitar certo tipo de comportamento, uma conduta que a empresa entende reprovável. E então, isso elimina bastante, bastante prejuízo. Por exemplo, o uso de celulares na empresa, o uso de uniforme, regras de horário, cartão de ponto, enfim, são inúmeras situações que podem ser regulamentadas. Você falou em uniforme, eu lembrei aqui de uma passagem. Uhum, Um cara chamado Roberto Marinho, que foi dono da Globo durante muito tempo, que é o cara genial na televisão brasileira, ele tinha um regimento interno que falava assim: o jornalista que não estiver de gravata perde R$ 10 no salário cada dia que ele vier sem gravata para cá. nossa, Então, olha a rigidez de uma norma que parece simples, mas aí todo mundo fala do padrão Globo de qualidade, né? Então, quer dizer, o cara era obrigado a usar gravata, obrigado a usar terno, porque ele perdeu o salário. Se não mexer no bolso, parece que não dói, né? exatamente. Mas assim, dentro da nosso assunto da Lei Geral de Proteção de Dados, esses regulamentos internos eles podem passar a prever agora condutas internas para que os funcionários saibam cuidar dos dados pessoais de forma correta, né? Agentes de RH que tratam de currículo, que tratam ali de contrato, que dados que eles podem exigir, por quanto tempo eles podem armazenar, caso, por exemplo, pegue um currículo, esse, esse candidato não foi selecionado, por quanto tempo eu posso manter os dados dele? Um funcionário foi demitido, por quanto tempo eles vão poder ter os dados daquele funcionário armazenados? Então, toda a organização precisa ser educada nesse sentido aí de tratamento de dado pessoal. Então, o regimento interno prevendo ali um padrão de comportamento da organização nesse sentido pode prevenir bastante prejuízo aí, bastante problemas para que eles não aconteçam. E qual que é o prazo, Ana, para que os dados fiquem armazenados? Bom, depois de uma rescisão de contrato de trabalho, a lei permite que a empresa armazene os dados do empregado pelo menos pelo período da prescrição trabalhista. Que seriam de 5 anos ou de Isso. 2? É o de 5 anos após a rescisão.
porque a gente tem que tomar cuidado que no direito do trabalho, se me Uhum. corrija, pelo amor de Deus, se eu estiver Sim, não, errado, tá certo. né? Tá Você certo. tem, você pode pedir algumas coisas dos últimos 5 anos e tem 2 anos para cobrar, é isso? Exatamente. Então seria a de 5 anos. Ele poderia ficar armazenado ali por 5 anos. Isso. E como é que funciona, por exemplo? Vamos imaginar que eu, sei lá, eu gostei do teu currículo lá e eu queria aderir para o meu. Aí eu vi lá, Ana Paula Zocco, pós-graduada na Toledo, Uhum. compliance, faz Uhum. marketing, faz stories muito bonitos no Instagram. Quem quiser seguir lá, pode seguir depois. E aí eu boto o teu currículo no meu currículo. Isso é crime, né? Sim, totalmente. Usando os dados de alguém de forma totalmente indevida. A Lei Geral de Proteção de Dados protege essa conduta? Como é que ela tem algum dispositivo que Não, não, nesse sentido, não. ela não tocou na parte criminal, né? Não. Tocou mais na parte de ressarcir o Isso, titular. mas é por vazamento, por infração, né, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu fiquei imaginando se houvesse a Lei Geral de Proteção de Dados nas eleições americanas. Naquela, naquela situação de urna, de papel ainda, né? Porque, cara, o que eu mais ouvia, desculpa o termo cara, Imagina. tô conversando com a mulher, o que eu mais ouvia era falar assim, olha, o Trump usou dados falsos para dizer que ele estava eleito em 2016 e agora está usando dados falsos para dizer que ele está eleito. Poxa, ia ter muito trabalho se houvesse Nesse sentido, sim. evitar fake news, evitar Tá. o certo mesmo, né? Eu acho que a lei que é proteger é evitar até boato, né? Também. Evitar o boato para que a fake news não se espalhe, né? Sim, com certeza. Então você acha que para o direito do trabalho essa lei foi mais positiva do que negativa? Você pensa assim? Eu penso que sim, com certeza. A gente precisa se preocupar com a privacidade, com o direito da pessoa ter os seus dados preservados, né? Nós vivemos num mundo hoje da informação, então esses dados precisam ser protegidos. Então, realmente era necessário que ela viesse. Você tem um site, não é isso que tem artigos, né? Enfim. Eu criei um site recentemente que eu comecei a alimentar com alguns artigos, mas ainda está em Tá desenvolvimento, engatinhando, engatinhando. né? Produzir conteúdo em artigo é bem complicado, né? Demanda bastante tempo, bastante dedicação. E se não houvesse essa lei de proteção de dados, você estaria mais vulnerável do que você já está, né? Com certeza. Pelo menos nós temos alguma coisa que pelo menos que pune, né? Mesmo que a pessoa não tomou cuidado, se acontecer alguma coisa com dado pessoal meu, eu tenho um respaldo, né? Tenho onde me embasar para buscar minha proteção. Porque ali, por exemplo, eu fui no site da Ana, depois ela vai divulgar aqui o nome, tem muito conteúdo, tem o e-book, tem artigo, tem muita coisa. Então, Perdão, gente, tô com um pouco de tosse, não é Covid, mas isso é importante dizer, gente. Se bem que a gente está longe um do outro, eu não vou pegar Covid perto. a gente está aqui no virtual. Mas eu fico imaginando assim, se não houvesse essa lei, eu poderia ir lá no seu site, copiar como se fosse meu, Sim, e o que você ia fazer era entrar com uma ação
específica de proteção civil e de proteção penal e ver se daria certo, né? Sim, Porque quem teria que provar isso era você. Agora, totalmente ao contrário, você tem uma autoridade que sim, supostamente vai ver, né? Quem tem que provar que não copiou sou eu. sim. Você tem que provar que tomou as medidas necessárias. A medida necessária seria referenciar tudo que você tira, né? Em trabalho acadêmico, por exemplo, né? Sim, Numa empresa, por exemplo, qual medida que você recomendaria tomar? do, no aspecto que a gente já estava conversando, né? Você fala. Aham. Como a gente mencionou, cuidado no anúncio da vaga de emprego, depois no momento de seleção, cuidado com os formulários, na hora também depois de fazer esse contrato de trabalho, incluir cláusulas que tratem ali de forma específica do tratamento de dados pessoais. Não, as cláusulas genéricas são nulas, não tem validade alguma. Olha Então, só. então as cláusulas dentro do contrato de trabalho que tratem, que envolvam armazenamento e tratamento de dados sensível, tem que ser específico, a cláusula tem que ser muito específica de que aquele dado é necessário, de que aquele dado foi autorizado pelo titular. E o cuidado também depois do momento da rescisão, como que vai ser armazenado, por quanto tempo, né, o dado vai ficar ali sobrando o controle da empresa e depois, passado o tempo, fazer o descarte, a eliminação desse dado pessoal de forma segura. Até porque para evitar uma prática muito feia, não sei se isso acontece aí, mas aqui eu sei que acontece, um chefe liga para o outro e fala, ah, fulano trabalhou aqui, ele é muito mau prestador de serviço, ele não é bom, então não contrate, quer dizer, para evitar essa queimação, né? Também faz sentido. Nossa, aqui é um absurdo. Quer dizer, a vida pessoal da pessoa ainda é levada muito em conta. Tem gente que fala, ah, não, eu vou postar isso aqui porque eu acho legal. Calma, cuidado com o que você posta, né? Sim, Que é um dado, né? total. Esses dias eu ouvi um podcast da LEC. A LEC é uma escola de compliance que tem um canal no Spotify de podcast e tem vários podcasts lá de LGPD e uma professora que eu não vou recordar o nome, ela estava falando que hoje o dado pessoal é o maior ativo, é o novo petróleo nosso. Se um aplicativo que é gratuito, ele está ganhando dinheiro em cima do seu dado pessoal, porque ele está usando você, os seus dados, para poder funcionar de forma correta, de forma satisfatória. Ele usa a sua geolocalização, ele usa os seus dados pessoais como um todo para embasar ali a satisfação geral do funcionamento dele e de todos os usuários, né? Ele usa os seus dados Sim. para o bom funcionamento dele. Então é o petróleo mesmo. E as empresas vão crescendo, vão ganhando dinheiro com base nos seus dados pessoais, com base nos seus gostos, com base nas suas preferências, com base na onde você mora. Todos os seus dados pessoais estão ali sendo utilizados como recurso para aquele empreendimento crescer. Então, o seu dado é o negócio, é o ativo da empresa. Ou você acha que o Google ele é legal quando ele fala assim, ah, avalie para mim esse restaurante. Exatamente, um grande exemplo. Através dos seus gostos, né? Ele pega ali
a sua particularidade para crescer. Porque, porque o que você come ajuda a gente a saber o que você gosta. Porque se você come tal coisa, talvez seu parente vá comer. Então ele pode vender para você, para seu parente, para mais alguém. Quer dizer, Sim, eles são muito, muito inteligentes. Quer dizer, é um petróleo mesmo. É um negócio que ninguém imaginou. um GPS, um Waze, por exemplo, ele só funciona graças ao usuário que permite ali a utilização da sua localização. Meu pai fala assim, ele é policial civil já há 32 anos, então ele fala assim, se o pessoal não tivesse Facebook, esses BO aí de injúria não tava sendo feito. Mas quer dizer, se você não tem Facebook hoje, você está fora do mundo. Infelizmente, Exatamente. Exatamente. a gente tá numa fase, não sei se a Ana concorda comigo, que a internet é nosso meio de trabalho também, inclusive com essa pandemia, né? Não, totalmente. Hoje a, já era, né? Mas ainda intensificou a pandemia, né? Você que Acelerou. acaba todas as stories aí, né? É, a gente já não sai mais de casa para fazer nem audiência, a gente faz audiência no computador, né? Você tem feito? Tenho feito. Hoje eu fiz, ontem eu fiz. Gostou? Ah, eu acho, como tem sido, pelo menos por enquanto, só de conciliação, não fiz ainda nenhuma de instrução para sentir. A de conciliação eu acho maravilhoso, porque são audiências simples e rápidas de resolver que você não precisa sair de casa, você fica muito prático para você cumprir o ato, né, dentro do computador. Qual é a primeira coisa que eles pedem para entrar na sala? Dados pessoais. Sim, você entra, tem o link da reunião, você já coloca seu nome, entra, É uma indústria fascinante. com certeza. Você pretende trabalhar com isso, então? Proteção de dados, você acha que é o novo caminho da advocacia? Sim, eu gosto, eu sou bem apaixonada por tecnologia, sempre fui. É. Desde adolescente, a tecnologia sempre foi uma coisa que eu tenho afinidade. Então, assim, uma coisa que eu gosto, que dá para somar ao direito do trabalho que é onde eu atuo também, eu acho sensacional. Eu gosto, me dá bastante prazer de fazer isso. Nossa, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que você tinha facilidade, mas que tinha uma paixão enorme, eu não imaginava. Eu adoro. Mas toma cuidado, porque seus dados estão sempre ali, né? Eu adoro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que onde a gente navega, onde a gente está colocando, né, as nossas informações. A gente também tem cuidado com as senhas que a gente gera, colocar umas senhas fortes, mais difíceis, não vai sair colocando data de aniversário em tudo, não. Tem que tomar bastante cuidado. É o que eu mais faço. Porque eu não lembro a minha senha. Então você está fazendo certo. Eu não lembro a minha senha. Então eu coloco tudo igual. Quer dizer, sabe, eu sou um cara muito, muito alheio a esse tipo de coisa. Foi até legal essa live, porque né, vocês estão vendo aqui um cara totalmente alheio a esse tipo de tecnologia que teve que aprender a fazer isso, senão ele estaria fora do mundo, e uma pessoa totalmente profissional, assim, comparadamente. E, esse, Imagina. e é legal, né, ter esse tipo de contato. Né, Sim, Ana? Obrigado, viu? Agradeço. Já. imagina. Eu que agradeço o seu convite, Gui. É uma honra mesmo. Vai voltar?
Entendi. Vai voltar, né? Sim, vamos voltar. Vai voltar, então tá bom. Considerações finais, alguma coisa que você queira pontuar, fica à vontade. Ah, eu acho que a gente passou pelos principais pontos, né, todas as etapas da relação de trabalho que a gente precisa ter o cuidado, né, necessário para respeitar a legislação de proteção de dados pessoais e também os mecanismos que a gente falou, né, dos treinamentos corporativos para deixar todo mundo consciente da lei, os regimentos internos para educar toda a organização a agir da maneira correta. Eu acho que são esses os principais passos que as empresas precisam tomar para se adequar, né, para evitar aí eventuais prejuízos futuros. E como é que o pessoal faz para te encontrar na rede social? Quiser uma consultoria, alguma coisa do tipo, como é que a gente faz para encontrar a Ana Paula Zago aí? Bom, pessoal, meu Instagram, eu mudei recentemente o nome dele e agora ele está Meu Compliance Trabalhista, é Meu Compliance Trabalhista que escreve. Eu também criei, como o Gui mencionou aí, um site que ficou trabalhecompliance.com.br e estou aí disponível nas redes para a gente conversar. Se alguém quiser, fico à disposição. O meu Face, eu não costumo, eu estou meio alheia ao Face, eu estou mais no Instagram, mas mandando mensagem a gente responde também. Aí é Ana Paula Zago no Face. E com mais força no Instagram, né? No meu compliance trabalhista. Assim que acabar a live, eu vou deixar os endereços aqui, Uhum. vou deixar um artigo seu pro pessoal ler para ver a Obrigada. destreza que ela tem para escrever. Não chamo gente à toa aqui, não, hein? Ai, obrigada. Te admiro Ana, muito também. um bom ano para você, tá? Obrigada. Um bom final de ano, um bom 2021. Para todos nós. Que dê tudo certo aí para você na tua carreira. Conte Para comigo você se também, Gui. precisar, tá? Para você também. Muito sucesso. Que 2021 seja melhor, né? Para todos nós. 2020 foi embaçado, hein? Foi difícil, mas não deixa nem precisa falar, né? Mas que a gente não perca a esperança, né? Que 2021 seja um ano melhor. Estou à disposição para escrever um artigo com você, seu site Bem, ser eu preciso, atualizado. a gente vai produzir, vamos se organizar para produzir esse artigo. Até 2025 vai sair. Aí, Grande abraço, viu? abraço, Gui, foi um prazer, muito obrigada. Prazer foi meu. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até mais. Até mais.